Opa, muito bem-vindo novamente ao nosso curso HTML5 e CSS3 na prática. E hoje nós estamos na aula 3, Introdução ao CSS. Então, o que é esse tal de CSS? CSS vem da sigla do inglês chamado Cascade Style Sheet, ou em português, traduzindo aí de uma forma um pouco mais próxima, folha de estilo. São comandos que são incluídos externamente ao HTML e aplicados em tags, classes ou IDs. E a gente vai entender o que é cada coisa dessa daí. Foi criada pela finalidade de formatar em detalhes o HTML e com isso facilitar a manutenção do estilo visual. Ou seja, qual que é o principal intuito do CSS? Você criar uma estrutura de tags com HTML e depois aplicar conceitos de formatação a essa estrutura, como nós fizemos, por exemplo, no nosso currículo, e a gente vai usar o currículo como exemplo, inclusive, para estudar o CSS. O que eu posso fazer com o CSS? Por exemplo, esse site foi um site que nós fizemos logo nos primórdios aqui da empresa, que era um site por uma clínica veterinária, Dogs Palace, que era uma clínica a qual tratava, tinha vários serviços aí de clínica veterinária, inclusive que você pode depois estar oferecendo esse serviço para outras clínicas veterinárias. Com o CSS você pode fazer layout, formatação, estilo muito bem acabado, porque junto com o HTML ele permite um ajuste muito fino ali da formatação. E que ajustes finos são esses? São cores, elementos, negritos, itálicos, essas coisas que a gente já viu até agora. Então, antes da gente estar utilizando o CSS, como eu comentei, ele é um arquivo externo. Claro que existem formas também de você incluir junto com o HTML, mas a gente vai basicamente estudar essa forma aqui externa. E para usar esse arquivo externo, você precisa utilizar essa sintaxe aqui no header, que é uma sintaxe com a tag link. Você coloca o seu arquivo CSS junto com o seu arquivo HTML. E o navegador ele vai abrir esse arquivo CSS, ele vai abrir, que eu quero dizer ali, dentro dos comandos dele, para que ele possa aplicar essas regras de formatação ao seu arquivo HTML. Então, vamos entender como é que funciona. Um CSS basicamente permite que se aplique um ou mais estilos a tags, classes ou ID, ou seja, os três tipos de seletores. E funciona para todas as tags indicadas nas regras de seletores. Então, imagine o seguinte, imagine que você deseja deixar, por exemplo, todos os parágrafos na cor vermelha, os parágrafos do nosso currículo. Então, aí definido aí com as setas vermelhas. Então, eu tenho, por exemplo, um objetivo como professor que é trazer os alunos uma aula nota 10. E experiência profissional, leciono na ETEP, uma faculdade a qual eu já lecionei desde 2012. E aqui está a forma representada no browser. Como eu comentei já nas aulas anteriores, o navegador ele transforma todos esses comandos HTML ou comando de marcação em comandos na parte ali visual. E o primeiro passo é pensar na seguinte receita. A regra do seletor irá se aplicar para, primeiro, todos, um grupo ou somente um. No nosso caso, o enunciado da questão era aplicar para todas as tags de parágrafo ou as tags P. Então, o seletor que nós iremos utilizar é o primeiro grupo para todas as tags. E esse seletor, você adiciona o nome da tag ou a própria tag lá no seu CSS. Então, o seu CSS ele vai ser formado pelo seletor, essas chaves, ok, para determinar aonde as coisas começam, aonde as coisas terminam, o atributo e o valor daquele atributo. Então, no nosso caso, eu quero para todos os parágrafos, então quando você quer para todas as tags, você acrescenta a tag lá, acrescenta o atributo, então eu quero mudar o atributo color para o valor daquela cor que é red, vermelho em inglês. E novamente não se preocupe com isso, porque eu tenho todos esses atributos catalogados. Esses atributos eu também não lembro todos de cabeça, e sempre quando eu preciso de algum, eu vou consultar esse catálogo da W3C, que é a entidade que regula aí os padrões de internet. E por fim, esse atributo você fecha ele com ponto e vírgula. Bacana? Então adicionar isso acima no arquivo meuestilo.css, que foi um arquivo criado lá atrás. Então assim que você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai aplicar para todas as tags a cor vermelha. Que tag? Tag P, que no caso eram essas duas aí no nosso currículo. Então funciona para todas as
as tags, no caso, né? Então agora imagine que você queira deixar, por exemplo, apenas alguns parágrafos na cor vermelha. Eu chamei esses parágrafos de parágrafos destaque, que é o nome da classe que eu vou dar. Então sempre quando você quer aplicar para um ou mais elementos ou tags, você vai utilizar aí o atributo chamado class ou classe em português. Como assim? Você vai dar um nome para aquela classe. Nessa classe aí, aqui eu quis dar um nome de destaque. Então, nesse parágrafo do objetivo, eu vou aplicar alguma coisa lá, que ainda não sei. Claro que eu vou deixar na cor vermelha só ele. Mas o próximo parágrafo, que é Leciono na ETEP desde 2012, eu vou deixar ele normal. Só para mostrar e para provar a possibilidade que eu tenho de utilizar classes. Então, aplicando um seletor para isso. Então, o seletor que eu vou utilizar para quando eu não quero todos um ou mais é um grupo. Como assim? Eu vou utilizar o nome da classe. E aqui as coisas mudam um pouquinho, porque antes eu utilizava o nome da tag, por exemplo, P. Todas as tags P eu quero da cor vermelho. Só que agora eu quero fazer um pouquinho diferente. Somente quem estiver sinalizado lá no HTML com class destaque, eu quero que aplique esse CSS aqui. Então, no CSS eu vou colocar o ponto, ok? O nome da classe, que nesse caso aqui é destaque. Então, eu vou adicionar isso no meu arquivinho de CSS e ele vai mostrar o que? Ele vai mostrar somente o atributo que tiver com class destaque na cor vermelha, no caso que foi que eu programei no CSS. Nesse exemplo aqui, o meu objetivo. Então, trazer para os alunos uma aula nota 10. Então, somente nesse caso aqui eu vou aplicar a cor vermelha, que é o que está programado dentro do CSS. Poderia lá colocar ele como negrito, aumentar a fonte, eu fazer o que eu quiser. Como eu disse, existe um catálogo enorme de possibilidades aí de eu aumentar, melhorar aí a minha formatação. Ok, agora imagine que você deseja aplicar para apenas um título, né? No caso, o título na cor azul. Então, quando eu quero aplicar somente para um elemento, eu vou utilizar o ID, que é uma representação da palavra identificação em inglês. Então, eu vou colocar identificação ali no meu primeiro H1, eu vou colocar uma identificação chamada nome. No meu caso, o meu próprio nome, Felipe Fontoura. E como funciona então a regra dos seletores? Lembra que a gente passou por todos, um grupo, ou seja, todos é o nome do elemento, da tag, um grupo é classe, nesse caso eu utilizei a classe destaque, você pode fazer uma ou mais classes, quanto você desejar, e nesse caso aqui, a regra para somente um é o ID. E o ID você coloca aí o cerquilha, que é o hashtag, ou cerquinha, como alguns chamam. Nesse caso aqui, o nome de identificação é a própria palavra nome, a qual eu vou alterar o valor da cor para azul. E fazendo isso, eu acabei de alterar ali meu nome para a cor azul. Claro que não está o CSS ou o documento mais lindo do mundo. Imagina um nome com a cor azul, objetivo na cor vermelha, mas como eu comentei, o nosso intuito aqui é mostrar o funcionamento básico do CSS. E aqui está a comparação de um do lado do outro. O primeiro é um seletor para todos, em que eu vou aplicar para todas as tags que eu determinar ali. Um grupo em que eu aplico classe, então eu coloco ponto, o nome da classe, e o ID, que é o cerquilha. Ok? E vamos entender aqui um pouquinho sobre o conceito de herança. Considere então, como mostrado a seguir, uma regra CSS para a definição da cor de um elemento, nesse caso, o parágrafo que contém um elemento EM, ênfase, ou seja, EM é filho de P. Então, nesse caso aqui, do P, eu quis que todo o parágrafo fosse da cor vermelha. E o EM, que é outro elemento que está contido dentro do P, ele é um elemento separado. Só que como ele está contido dentro do P, ele vai herdar, ou seja, ele vai receber de herança a cor vermelha. Assim, todo o texto do elemento EM também vai estar em vermelho, como mostra ali embaixo. Texto do parágrafo com o elemento EM nele contido. Como você pode ver, tudo ficou em vermelho. Daí talvez você esteja se perguntando, nossa, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo, porque você precisa tomar cuidado que dependendo do elemento que você aplicar um determinado atributo, ele pode definir o elemento de todos os subelementos ou elementos filho a qual ele vai herdar aquelas propriedades. Como, por exemplo, se você aplicar a cor vermelha para o elemento body,
que é o elemento que abraça todo mundo, por exemplo, para a cor vermelha, para utilizar esse mesmo exemplo, todo mundo que vai vir debaixo dele pode ter a cor vermelha. Isso pode ser bom ou ruim. Se você realmente quiser isso ok. Mas se você estiver cometendo um engano, isso pode prejudicar todo o seu HTML, ok? Então, é importante notar que a gente a gente não aplicou explicitamente a cor vermelha para a tag EM, mas ela foi renderizada, ou melhor, ela foi exibida na cor vermelha. Isso denota, em exemplo, aí como funciona a herança em CSS. E se a gente quisesse formalizar a tag na cor azul? Fácil. Somente eu iria fazer o seguinte, iria manter a estrutura anterior, P iria receber a cor red, e eu iria falar o seguinte, tudo que for EM que estiver dentro da tag P, que você pode ver ali a partir da linha 5, vai ser da cor em azul. Assim o texto ficaria multicolorido, parte do parágrafo em vermelho e parte do EM na cor azul, ok? E as formatações mais conhecidas, quais são? Aqui tem uma lista de formatações mais conhecidas, essa listagem aqui está disponível no site W3C, ok? Mas você pode, inclusive, pausar o vídeo agora e começar a brincar ali com o seu CSS. Você vai pegar o vídeo desde o início, vai aplicar um CSS ao seu currículo e vai começar a brincar com essas diversas opções aí de CSS, a qual você pode, inclusive, tem um exemplo ali na última coluna que você pode aplicar. Tem vários, tem a margem e assim sucessivamente. E aqui está um exemplo de como centralizar o objeto. Você coloca a margem 0, alto, como eu mostro ali no final desse slide. Ok? Mais algumas como paging, background, ou cor de fundo, ok? E a largura do objeto, ok? Um outro site também de referência que eu uso muito é o site do Major, que é um senhor já, que ele aprendeu a CSS depois já de uma certa idade, até porque quando ele era jovem não existia CSS ainda, e você também pode estar usando esse mesmo site para referência, é um site excelente, a qual ele mostra de uma forma muito didática esses atributos e outros ainda de uma forma um pouco mais até avançada, ok? Então agora os próximos passos. Nessa aula a gente deu uma repassada no CSS. E na próxima aula a gente também vai dar uma repassada no que mudou de uma forma prática, né, entre as versões até chegar na última versão atual do HTML, que é a versão 5. E finalmente iniciar o nosso próximo projeto prático, ok? Então, fico por aqui, me despeço de vocês, espero que você esteja gostando da aula, recebendo todas as informações, principalmente entendendo. Se ficou alguma dúvida, não esquece de postar a sua dúvida lá no nosso grupo ou no nosso clã VIP. Bacana? Então, fica assim, muito obrigado. E se gostou dessa aula, comenta lá no grupo também. E se tiver alguma outra sugestão, não esquece de comentar, ok? Assim eu fico sabendo e assim eu posso melhorar cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.